Agora o mercado, quais os impactos dessa operação nos Estados Unidos, na Venezuela, no preço do petróleo? Denise Campos de Toledo. Hoje o mercado ficou meio de lado, né? Começou com queda, mas depois inverteu tendência. O mercado vai ficar acompanhando, claro, porque os desdobramentos a partir disso serão muito grandes para o mercado internacional. Denise. E todo mundo tentando adivinhar quais serão esses desdobramentos efetivos, especialmente em relação ao petróleo, mas curiosamente nós tivemos um movimento favorável do mercado aqui no Brasil. O dólar caiu, não é? E a bolsa subiu. A bolsa subiu 0,83% aos 161.877 pontos. O dólar caiu 0,34%. Cotação de venda do comercial em R$ 5,40. Como você colocou, Tiago, houve uma inversão durante a tarde, exatamente quando foi confirmada a posse da vice-presidente e um possível entendimento entre ela e Trump. Ela, que é vista como uma pessoa muito pragmática, talvez busque esse entendimento mesmo tentando a defesa de Maduro, tentando a liberdade dele, falando dessa forma, mas ela também tenta um entendimento com os Estados Unidos, porque sabe das consequências negativas para o país. Agora, em relação ao petróleo, o mercado teve reações diferentes aqui no Brasil e no exterior. No exterior, as empresas petrolíferas, especialmente dos Estados Unidos, tiveram uma forte valorização das ações, porque se imagina que Trump, comandando toda essa situação da Venezuela, possa agilizar os investimentos, possa ampliar a oferta de petróleo. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, tem reserva de gás também, e petróleo e gás mais baratos eram defesa de Trump desde a época da campanha dele. Então ele vai estimular, ele não tem qualquer compromisso climático, sabemos que ele não tem compromisso também com regras internacionais, então o que se espera é que haja esse estímulo. Isso favoreceu as ações das empresas petrolíferas, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Também houve valorização dos papéis de ações ligadas ao setor de defesa, de armamento, que não sabe quais podem ser as novas investidas de Trump. Ele não nega a possibilidade de alguma ação na Colômbia, falou também da Groenlândia neste final de semana, então há essa preocupação. Não se sabe se há limites para a atuação de Trump nessa ofensiva internacional, com essa desculpa do narcotráfico. Então fica essa preocupação também com defesa, a preocupação que já existia na Europa, até pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a guerra que já está completando 4 anos. Então há essa preocupação com defesa também na Europa, então as ações também valorizaram. E a Bolsa Brasileira acabou entrando nesse embalo, apesar das ações da Petrobras aqui, de outras petrolíferas brasileiras terem caído. Porque aí tem uma questão. O petróleo pode ter uma redução da oferta num primeiro momento, porque há restrição nas exportações, por exemplo, da Venezuela para a China e para a Rússia, que inclusive trabalhavam também na exploração do produto lá na Venezuela. Então houve essa restrição no primeiro momento, se sabe até de navios que desapareceram, que saíram do radar, porque eles seriam também confiscados ou proibidos de comercializar a mercadoria. Isso no primeiro momento, mas depois se imagina uma ampliação da oferta de petróleo no mundo. E aí daí o Brasil sairia perdendo em termos de resultados financeiros para a Petrobras. Então, por isso que nós tivemos essas oscilações todas, mas o petróleo hoje teve um dia de alta no exterior. Houve alta de 1,76% no tipo Brent, foi cotado a $61,82. O WTI, que é referência para os Estados Unidos, subiu 1,83%. Para fechar, Denise, no nosso dia a dia aqui, o que é possível que o Brasil sofra com essa interferência? Você citou a guerra na Ucrânia, né? Quando começou a guerra na Ucrânia há 4 anos, os preços do petróleo explodiram, né? Aí tivemos muitas consequências. Mas e agora? Em princípio, não há desdobramentos econômicos maiores. Se imaginava até que poderia haver uma instabilidade maior do mercado brasileiro, pressão maior, especialmente no câmbio, pelas incertezas geopolíticas, mas o mercado deixou isso de lado por esses fatores que eu citei, a questão do petróleo, a alta das bolsas no exterior, o mercado aqui acabou acompanhando também a movimentação do dólar frente a outras moedas, e não há essa preocupação direta em relação ao comércio, porque não é muito relevante a relação entre os dois países. Agora se fica no aguardo de possíveis desdobramentos nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Essa é uma grande preocupação, que por hora aparentemente não há nenhuma mudança. O Brasil teve uma proximidade maior com Trump, inclusive com a redução de tarifas da maior parte dos produtos exportados para lá, depois daquele mega tarifaço. Então, em princípio, a economia brasileira não deve sofrer consequências, a não ser que haja uma piora do cenário, com pressões no câmbio, e o dólar acaba atrapalhando o controle de inflação, tem repercussão nas expectativas sobre juros, toda aquela história que a gente conhece.